Olá a todos os subscritores do canal A Maior Portugal. Bem-vindos a mais um mês de podcast Ayurveda. Escolha uma vida saudável. Este mês de julho teremos connosco a terapeuta Ana Kadima, é uma terapeuta reconhecida pela A Maior e encontra-se no distrito de Castelo Branco. Olá Ana, tudo bem? Olá, Carla, e olá a todos. Então, eu vou falar, primeiro vou fazer uma apresentaçãozinha, portanto, eu sou terapeuta de medicina Ayurveda, tal como a Carla já disse, reconhecida pela Amayur, e quando eu conheci o Ayurveda, quando comecei a formação de terapeuta de medicina Ayurveda, eu era psicóloga. Ou seja, na minha prática, continuo sempre a ter esse gostinho por de facto olhar, e o Ayurveda é um sistema de facto muito abrangente. A Ayurveda, o conhecimento da vida, a ciência da vida, abrange, é muito amplo. E de facto gosto especialmente da parte das emoções, da psicologia, da mente, da consciência em nós e na nossa vida, na nossa jornada aqui nesta vida e nos diferentes momentos, nos nossos altos e baixos que temos. E portanto a minha abordagem é muito nesta área, ligando muito com esta parte. O tema de facto que escolhi quando a Mayur me convidou para estas 4 entrevistas que vai haver e as 8 dicas que vão haver ao longo do mês de julho LH, de facto escolhi esta abordagem que é o Ayurveda, mas muito com a componente da psicologia, das emoções, da mente. Até porque efetivamente para o Ayurveda a primeira causa de doença são as más escolhas por ignorância, ou seja, a ignorância de nós não sabermos, nós fazemos escolhas mais conscientes ou mais inconscientes que nos levam, tomamos decisões, vamos por um caminho e nessa jornada às vezes efetivamente por desconexão com o nosso eu maior e por toda uma parte emocional e do ego que nos limita mais, nós vamos tomando decisões e escolhendo caminhos que nos afastam muitas vezes da nossa essência e aí vêm de facto, manifestam-se os desequilíbrios. Então, nessa linha, de facto, gosto muito de ajudar, mesmo quando há os desafios de saúde, quando o corpo fala, quando o corpo se manifesta, ou seja, quando se manifesta um sintoma no corpo, já há toda uma história, há toda uma conversa que o corpo foi tentando falar e de facto houve já uma série de coisas para trás que fizeram efetivamente fazer com que o corpo perdesse o equilíbrio e houvesse ali um campo, um terreno mais fragilizado que desequilibrou e que vai permitir que possa haver mais desfuncionamentos e desafios de saúde, mesmo os maiores. Então a minha abordagem é muito nesse sentido, ir olhando mesmo perante o desafio, o que é que se passa, o que é que se passou até aqui, o que é que está dentro de nós. Portanto essa parte efetivamente gosto muito de fazer. Portanto, ao longo destas 4 sessões que vamos ter neste mês, uma por semana, e também das dicas que vou propor, é muito dentro desta linha. Então, hoje, uma vez que já apresentei-me e no fundo já apresentei também a minha forma de estar com esta. Por outro lado, eu gosto muito da investigação e trabalho também na investigação, no fundo juntar e investigar esta componente da sabedoria ancestral com a ciência moderna é também um dos meus encantos
e sou também docente na universidade e, portanto, tudo isto compõe a minha atividade e o meu dia-a-dia e a minha abordagem. Então, eu por começar falava um pouco de que nós, e dentro da perspectiva védica, da sabedoria védica, do Ayurveda, dessa ciência da vida tão ampla, de facto nós, antes de mais, somos esse campo unificado e que é amplificado e onde está toda essa informação e somos esse campo ilimitado. E portanto quando escolhemos, quando a nossa alma escolhe de facto vir ao planeta Terra ser humano para evoluir, experienciar e evoluir, há algumas condições aqui no planeta Terra. Então, nessa jornada de chegar cá, no fundo nós passamos pelo cinturão zodiacal, onde estão os vários planetas, onde estão várias constelações. E esses planetas e essas constelações têm características próprias. E é como se fosse assim, nós fôssemos, a nossa alma, de acordo com o projeto de vida para esta vida, aqui na Terra, fosse buscar os pedacinhos dessas influências que vão ser importantes, dessas características que vão ser importantes na nossa jornada aqui, no desenvolvimento da nossa jornada aqui no planeta Terra. Então começamos por essa aproximação em que de facto tudo no universo está conectado, tudo está unificado, tudo está conectado. Então, naturalmente, que todos os ciclos da natureza, todos os ciclos da vida, todos os eventos da natureza e no cosmos vão influenciar a nossa vida. Todos sabemos que a Lua influencia as marés, influencia a gravidez, portanto, os ciclos menstruais, portanto, tantas influências, não é? Os comportamentos, a estabilidade, a instabilidade moral. Então, naturalmente, é uma perspectiva de que tudo está conectado. Então, é preciso olhar para isso tudo. No fundo, nesta caminhada, nós vamos também ter 5 elementos principais que têm determinadas características. O elemento éter, ou a caixa, que tem determinadas características, que é o espaço. O elemento ar, que tem determinadas características, entre as quais o movimento. O elemento fogo, que tem determinadas características, nomeadamente o metabolismo, a transformação. O elemento água, que tem determinadas características, nomeadamente a fluidez. E o elemento terra, que tem determinadas características, ou seja, a estrutura, a solidez, a massa. Então, nestes 5 elementos, estes 5 elementos vão se organizar e ar e éter vão compor a energia que é a energia vata, ou seja, o dosha, é um biotipo, é uma energia vata, que é ar e éter, que tem determinadas características, como o movimento. A energia fogo, o elemento fogo e água vão, quando se unem, vão constituir o dosha, ou o biotipo Pitta. Portanto, essa energia fogo, responsável pela transformação, pelo metabolismo, a todos os níveis. E o elemento água e o elemento terra vão compor o biodosha, o biotipo, ou dosha Kapha, que vai dar estrutura e lubrificação. Portanto, enquanto Pitta tem fogo e água, mas tem mais fogo e um bocadinho de água, Kapha tem de facto água e terra e portanto, então nestas características que falei até aqui, diferentes planetas, diferentes constelações, diferentes elementos, diferentes biotipos, de facto vamos ter diferentes características e como tal diferentes desafios.
No fundo, no Ayurveda, cada ser humano é um fenómeno único de consciência cósmica. Portanto, desta organização e desta estrutura destas várias variáveis, vai-se criar de facto um fenómeno único de consciência cósmica, essa consciência cósmica que é o campo unificado. Então, vamos continuando e o que é que acontece? Vamos nascer, não é? A nossa alma escolhe nascer num determinado tempo e num determinado espaço. Ou seja, vamos nascer num país, num continente, num país, numa terra, numa cidade, numa aldeia, portanto num espaço e num determinado tempo, não é? Quem nasce agora, nasce no ano 2020. Então nós vamos de facto chegar à Terra num determinado tempo e num determinado espaço que tem a sua realidade, tem as suas características. Então vamos nascer num determinado contexto, numa determinada sociedade, que tem determinadas características e tudo isso vai influenciar o nosso ser, como é óbvio. E vamos nascer a um nível mais micro numa família, num pai, numa mãe que têm determinadas características. Um pai que tem e uma mãe, e um pai que tem um pai e uma mãe que tem um pai e uma mãe, e por aí fora a nossa árvore genealógica, ou seja, a nossa ancestralidade, com todas essas influências. Então, de facto, nós chegamos cá já com imensas características portanto, da ancestralidade e de outras vidas, não é? Portanto, então chegamos cá efetivamente já com um grande manancial de informação que maioritariamente está no nosso inconsciente, sendo que algumas pessoas está mais consciente. Então, neste espaço, neste tempo, nesta sociedade, nesta família, que tem determinadas características, tem determinadas crenças, determinados valores, determinadas atitudes, determinados hábitos. Então, de facto, a criança vai absorver tudo isso, ou seja, os pensamentos, os sentimentos e as nossas ações e comportamentos são modelados por toda esta realidade e muito próximo, obviamente, pela nossa família, os seus representantes, dependendo das situações de cada pessoa. Portanto, há memórias que estão impressas em nós e estão inconscientes. E portanto, este pai e a mãe também vão ter os 5 elementos organizados de uma determinada forma, vão ter determinados biotipos e que vão influenciar o bebê que está a ser concebido. Entramos na parte da concepção, ok? E na concepção, 50% do pai, 50% da mãe vão trazer a energia, o biotipo, ou doshas, vata, pitta ou kapha, como falámos, ou seja, a organização dos vários elementos em diferentes proporções. Portanto, todos nós temos estes 5 elementos, todos nós temos estes 3 biotipos, estes 3 doshas, mas temos em diferentes proporções, ok? E, portanto, essa influência vai ser logo marcada na concepção, como todo o estado emocional e toda a realidade que esse pai e esses futuros pais e essa futura mãe vão estar quando estão a conceber. Então, depois temos uma gestação de 9 meses, normalmente, e essa gestação nós estamos lá no útero da mãe, como que uma transição entre esse ilimitado, não é? Onde tudo estava perfeito, e nesta gestação é como se nós estamos ali naquele útero, vamos recebendo tudo o que precisamos, o alimento através da mãe, mas vamos também começando a percepcionar o mundo exterior, ou seja, o som, vamos captando os sons lá fora, mas também vamos captando, portanto vamos percepcionando, começando a percepcionar o mundo lá fora.
E vamos também receber, porque estamos fundidos com a mãe, então vamos perceber, a mãe está triste, nós vamos estar a sentir isso. A mãe está feliz, nós vamos sentir isso. A mãe está preocupada, nós vamos sentir isso. A mãe está deprimida, nós vamos sentir isso. A mãe está feliz da vida a viver algo maravilhoso, nós vamos sentir isso. Ou seja, nós vamos receber durante os 9 meses as oscilações e a vida da mãe, não é? E da vida que ela tem. Então, estamos realmente a ficar com muitas coisas guardadas em nós, que ficam efetivamente impressas nas nossas células e no nosso inconsciente, na nossa psique, no nosso inconsciente. Então, começamos as vicissitudes desta vida. E é como se nós temos esta essência que falei há pouco, portanto, dessa consciência maior, dessa consciência cósmica, desse ilimitado de onde vimos, e, portanto, esta nossa essência nós vamos vivendo aqui, vamos sentindo várias coisas, tendo várias experiências e vamos guardando inseguranças, guardando medos, guardando angústias, guardando ansiedades das experiências que vamos tendo, vamos guardando e vamos perdendo o contacto com a nossa essência. E efetivamente vamos tentando gerir a vida que temos, e uma criança pequenina naturalmente gere da forma que pode. E os 7 primeiros anos de vida são de facto onde se formam os nossos alicerces. E portanto são basilares mesmo, e portanto são muito importantes. Então todas as aprendizagens, e de facto a educação é um processo de modelagem, não é? Nós somos educados por pessoas que temos a nossa família, que têm determinadas crenças, determinados valores, que têm determinadas atitudes, comportamentos. Isso tudo nós absorvemos. A maior parte da nossa aprendizagem é feita por modelagem. Ou seja, não é por o pai ou a mãe dizer faz assim ou faz assado. É muito mais por aquilo que nós vimos. O pai, a mãe, as pessoas significativas, os adultos significativos. E portanto é essa modelagem, daí aquela frase, como é que é, faz o que eu digo, não faças o que eu faço, não é? Porque efetivamente os pais podem dizer isto, aquilo e aquilo outro, mas o que a criança vê os adultos a fazerem é verdadeiramente o que ela aprende. E eu nas consultas, nomeadamente na parte da psicologia, no acompanhamento com crianças, as crianças muitas vezes dizem isso, percebem muito bem, a mãe ou o pai disse aquilo, mas fez aquilo outro, portanto a criança percebe que aquilo que está a ser dito e aquilo que está a ser feito não bate certo. Ou o professor, ou por aí fora, está bem? As figuras, os adultos significativos. Então, neste caminho, não é? E nestes 7 primeiros anos e seguintes, entramos num outro contexto que é a escola, portanto, que está dentro de uma sociedade, lá está, com determinadas características e vai ter uma enorme influência também na nossa vida, como todos nós sabemos e nos lembramos, não é? Ou seja, com lembranças positivas ou com lembranças negativas do que é que foi a nossa passagem na escola, nas diferentes escolas. Ok, então vimos aqui já com uma série de características, de muita coisa para gerir. Então, indo aqui um bocadinho, eu estou a falar muito também para pessoas que possam não conhecer o Ayurveda, que são novas no Ayurveda ou que estão. Portanto, vou explicando as coisas de uma forma simples e básica para que toda a gente consiga acompanhar e poder também ajudar as pessoas que não estão ainda tão dentro do Ayurveda. Então, tínhamos visto 5 elementos, os 3 doshas ou os 3 biotipos, e de facto algumas características aqui assim mais sucintamente, vou dizer algumas mais sucintamente, portanto, o elemento éter e ar que forma
Vata. Vata tem as características de movimento, como já disse. Então é, é responsável por todo o equilíbrio sensorial e mental, pelo fluxo dos pensamentos e também pela força vital básica, prana, a energia vital. Então, o Vata é uma energia muito importante, porque governa no fundo tudo. Se a energia Vata está desequilibrada, vai facilmente desequilibrar-se também as outras energias. Então, e Vata está também ligada ao sistema nervoso. Então, olhando aqui algumas características agora mais emocionais e mais sutis, Vata, no fundo, em termos das emoções, do polo negativo é o medo, no polo positivo é a criatividade. E, portanto, são dois polos distintos, não é? Pitta, e nós já vamos explorar um bocadinho mais, já vou explorar um bocadinho isto mais à frente. Pitta, que é o elemento fogo e água, responsável, como eu também já disse, pelo metabolismo, por tudo o que é transformação. Sejam transformações químicas internas dentro do corpo, dos alimentos, etc., seja toda a transformação e metabolismo da parte mental e emocional. E, portanto, está muito relacionado com essa parte da transformação e do metabolismo. As emoções no polo mais negativo, quando não está em equilíbrio, é a raiva, e no polo mais positivo, quando está equilibrado, é a determinação, a vontade e a determinação, a direção. Kapha, que é a energia terra e água, está responsável por tudo o que é lubrificação e estrutura. Lubrificação, portanto, o elemento água, não é? Que é lubrificação, e a estrutura, portanto, água e terra, não é? Faz a estrutura. Portanto, responsável pela nutrição e pelo suporte. E, portanto, as emoções mais do polo negativo, portanto, em desequilíbrio de uma pessoa com energia mais Kapha, é o apego, e no polo positivo é o amor. Então, ajudar de facto nesta perspectiva, nós temos Vata, cujo o polo positivo é fluidez, a criatividade. O que é que acontece? Quando a pessoa está mal, quando está com medos, com ansiedades, que são características de facto da energia Vata, medo, ansiedade, a procrastinação, a cabeça tuca mil, catapum, e não consegue desligar de um assunto, de uma coisa que aconteceu e fica ali a matutar, e um pouco preso, está no polo negativo, portanto fica ali, é uma energia de estagnação, retrai, bloqueia. Então nós temos que ir ajudar a mover essa energia. E, portanto, no Ayurveda nós vamos obviamente utilizar toda a fitoterapia Ayurveda, também uma série de tratamentos, mas eu aqui vou mais falar nesta parte mais geral, não vou estar a falar muito da fitoterapia nem dos tratamentos específicos, ok? Portanto, vou estar assim a falar mais abrangente, mas obviamente há uma série de fitoterapia, de ervas e de especiarias que são aconselhadas para ajudar a equilibrar este Vata. Portanto, esta energia que bloqueia, que estagna, para porquê? Para poder pôr a fluir, ou seja, para que efetivamente a energia Vata possa estar no seu polo positivo, com fluidez e criatividade. E de facto que prana, a energia vital, possa estar a funcionar em nós em completa harmonia, tanto mentalmente, emocionalmente e fisicamente, e obviamente espiritualmente também, do caminho da evolução espiritual. Então, indo à energia Pitta, portanto tínhamos visto que o polo positivo é a energia da vontade e da determinação, o foco. A energia Pitta faz foco, vontade, determinação, ir, os desafios. O que é que acontece? Se esta energia Pitta não está em equilíbrio,
essa energia fogo, em vez de estar ao serviço da vontade e da determinação, ela vai estar ao serviço da raiva, da zanga, que é o polo negativo da energia pita. Então, nós temos que compreender quando de facto esta energia da raiva e da zanga está a mexer connosco, ela está a desequilibrar-nos e não está a energia pita a cumprir o seu polo positivo, ou seja, a sua capacidade enorme de vontade, de determinação, de desafio, de facto para o bem maior da pessoa e o bem maior de todos, não é? E portanto é muito importante ajudar a de facto que esta energia que em vez de ser ao serviço da raiva e da zanga, que dá explosão, ou que invade, ou que destrói, que é ao serviço do polo negativo, o fogo no polo negativo, realmente ajudar a que vá colocar esta energia, a pita, esta energia do fogo, seja colocada no polo positivo, ao serviço da vontade e da determinação para, de facto, o seu propósito maior e o bem maior de todos. Então, esta sutilização desta harmonia da energia pita, que é Tejas, portanto que essa inteligência e essa capacidade de facto de processamento e de ação é muito importante estar equilibrada. Depois a energia Kapha, o dosha Kapha, quando está de facto no seu polo positivo, amor e compaixão, mas no polo negativo vai dar apego, ganância, o agarrar, não é? Portanto a parte de juntar, agarrar, prender, e portanto é uma energia de prender, que posse, controle, portanto fica ali preso. Portanto temos que ajudar de facto a que esta energia esteja ao serviço do polo positivo, para o bem maior, para o propósito da pessoa e para o bem maior. Então, e também para que a sutileza de Kapha, que é Ojas, que é também o prazer da vida e está ligado ao sistema imunitário, esteja em harmonia. Então, estes princípios que são fundamentais para ajudar as pessoas no seu equilíbrio, portanto, que são muito importantes. Então, talvez acrescentasse aqui também que há 3 princípios, que é tamas, que é a inércia, que rajas, que é o movimento, e sattva, que é o equilíbrio. Então, quando nós estamos com uma energia muito rajas, muito movimento, se nós não equilibramos, nós precisamos destes 3 estados. Portanto, nós precisamos de movimento, precisamos de ir fazer um projeto, precisamos de ir trabalhar, portanto precisamos dessa energia rajas, do movimento, mas em equilíbrio. E precisamos também da energia tamas, da inércia, de parar, de dormir, de descansar. Portanto, o que vemos muitas vezes nesta sociedade que está organizada muito com uma energia muito rajásica, muito movimento, e tchá, 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 a pessoa desequilibra facilmente, não é? E depois lá está, de acordo com a característica de cada pessoa, com com os seus doshes, com a sua história, etc. Há pessoas que vão desequilibrar mais de uma maneira ou mais de outra, ou ser mais resistentes ou menos, ter mais resiliência ou menos, e portanto, e há diferentes fases da vida, com altos e baixos, e portanto vão se manifestar todas essas características. Então, aqui assim, concluindo um bocadinho, nestas 4 sessões deste mês que eu vou apresentar, vai ser muito dentro desta linha. As 8 dicas que vou apresentar também são muito desta linha. As 8 dicas eu organizei de uma forma que são pequenas coisas muito simples, qualquer um pode fazer e são super simples em qualquer lugar, e que não exigem muito, para ajudar realmente as pessoas a conseguirem. E que
ao longo das 8 sessões que eu vou dar as dicas, vou fazendo bocadinhos e no final, na 8ª, os bocadinhos todos compõem uma prática total. Então, pronto, quem se sente sintonizado com o que estou a falar, etc., e quiser acompanhar, portanto, vai haver as 4 sessões, as 4 entrevistas e as 8 dicas, que estão organizadas todas nesta lógica. Eu gostava de transformar isto também numa forma mais dinâmica, e então eu sugeria que vou deixar aqui o meu mail e que quem assistir e tiver vontade de fazer pôr alguma questão dentro desta lógica que estou a apresentar, ou outras coisas ligadas com isto que eu falei, algumas questões que queiram pôr, algumas situações que queiram pôr, que me enviem, que eu ao longo das 4 sessões posso ir incorporando no que vou dizendo, ok? Dentro desta lógica. Então está aqui, portanto, o mail anacadima@sabiaconsciência.com. Portanto, sugeria-vos que acho que fica muito mais interessante, vocês podem pôr perguntas, questões, comentários, etc. E eu vou incorporando, portanto, cada entrevista vai ser uma vez por semana, portanto, agora há aqui uns diazinhos que, conforme forem chegando, eu posso integrar algumas questões e assim vamos enriquecendo e fica interessante. Por outro lado, se alguém quiser, portanto, eu tenho também o site www.sabiaconsciência.com. Eu não sou muito funcional ainda com o site, com os Facebooks, etc. Portanto, é mais fácil se vocês quiserem alguma coisa, ou alguma consulta, ou alguma formação que eu tenho, ou alguma coisa, enviar-me um mail e dizer, é muito mais simples para mim e funciona mais direto. E pronto, acho que também aproxima mais. Eu quando estou do outro lado também gosto muito de poder contactar com as pessoas e saber como é que é, etc. Então fica aqui. Obrigada, Ana, por esta partilha, foi muito interessante. E até à próxima entrevista. Namastê. Cá nos encontramos na próxima entrevista. Grata. Fiquem bem. Olá a todos! Se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, poderão contactar-nos através de www.amayur.pt. No nosso site têm disponíveis todas as informações sobre os profissionais de Medicina Ayurveda ao longo do país, assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de terapeuta e de técnico de Medicina Ayurveda. Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, têm 3 categorias de sócios. A categoria de sócio profissional, que pretende defender os profissionais da Ayurveda em Portugal, assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação, e a categoria de amigo, para aqueles que gostam do Ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal. Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na associação. Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a ver.